Sim, a Selic subiu 1%, ela foi pra 13,25% ao ano, Kaique! Não acredito, esse negócio não para de subir. Meu Deus, esse país pra rico é bom demais e quem não é rico cada vez mais pobre. Caraca, é o país dos rentistas. Os analistas esperam uma Selic de 15% até o fim do ano. Quão grave é essa situação? Por que a Selic tá subindo? O que você deve fazer? Tudo isso eu vou explicar nesse vídeo. Vamos começar. Por que a Selic tá subindo tanto? Esses dias saiu o IPCA, que é o índice da inflação de dezembro de 2024, e o que mais subiu no Brasil foram os alimentos, com a média de 1,18%. Ou seja, quem tem dificuldade, passa fome de alguma forma, tende a sofrer até um pouco mais. Infelizmente. Olha o que está acontecendo com o nosso país, gente. Logo depois vem vestuário, roupinha e etc e tal, com 1,14%. E transporte com aumento de 0,67%. O transporte deve ter aumentado ainda mais em janeiro de 2025, porque eu fiquei sabendo que as passagens em muitos lugares aumentaram de preço, incluindo São Paulo. Ou seja, o mais essencial ficou mais caro. Então não é delírio seu. Realmente tá mais difícil fazer compra no mercado. Vamos fazer um teste aqui. Comenta quanto mais ou menos vocês gastavam no primeiro mês e no último mês de 2024 em compras de mercado. Vamos ver o que mudou. Quem já acompanha os vídeos do canal sabe, né, quando eu falo sobre Selic, mas eu vou explicar hoje com um pouco mais de detalhes como isso se relaciona com o aumento da taxa de juros. O Banco Central não pega, vê as últimas notícias, percebe que a coisa está feia e decide aumentar a taxa. Não é bem assim que funciona. Para definir os juros, a instituição vai atuar com base num sistema de metas. Sim, o Brasil tem metas e, aliás, a gente é bom em bater algumas delas, tá? Se as projeções estão em linha com as metas, ele pode baixar os juros. Se elas estão acima da meta, ele tende a manter ou subir os juros. Quando ele define a taxa de juros, o Banco Central vai olhar para o futuro, lá para frente, ou seja, para as projeções de inflação, e ele não vai olhar apenas para a variação que está acontecendo agora dos preços, ou seja, não vai ficar olhando para os últimos meses. Isso vai ocorrer porque as mudanças na taxa Selic, elas demoram de 6 a 18 meses para ter impacto na economia. Então, nesse momento, por exemplo, eles já estão mirando na meta considerando o primeiro semestre lá de 2026. Então, para 2025, 26, 27 e 28, a projeção do mercado para inflação está em 5,08%, estourando a meta, que é a meta de 4,5%, né? Então, 4,10%, 3,9% e 3,58%, ou seja, acima da meta central de 3%, porque a gente tem uma meta central, que é 3%, ela pode variar para 4,5% e 1,5%. Seria um intervalo, uma banda para estar dentro da meta. E além de tudo isso, o aumento da taxa Selic vai refletir também com o cenário internacional. Os bancos centrais ao redor do mundo, como o Fed nos Estados Unidos, que é o Federal Reserve, o Banco Central Europeu, que é o BCE, eles têm mantido as taxas de juros um pouco elevadas para combater a inflação global que está rolando. E essa inflação global, ela acontece por várias coisas. Ela também é impulsionada, por exemplo, por vários choques de oferta. Então, quando você tem a guerra na Ucrânia, isso é que gera choque de oferta. Aí você tem uma alta demanda pós-pandemia, gera inflação. Então, se o Banco Central brasileiro não acompanhasse esse movimento, o real poderia se desvalorizar ainda mais. E ele já está muito desvalorizado, aumentando ainda mais a inflação via preços das importações. Mas quão grave que é essa situação? Olha só, eu puxei uma coisa aqui chamada ICC, que é o indicador do custo de crédito. A diferença entre a Selic e o ICC é que elas medem coisas diferentes no mundo dos juros. Isso vai explicar por que o ICC é quase sempre mais alto que a Selic. Então vamos entender melhor. A Selic é a taxa básica de juros na economia, não é? É como se fosse o preço mínimo do dinheiro no Brasil. Quando o Banco Central decide aumentar ou diminuir a Selic, ele está ajustando o custo de pegar dinheiro emprestado entre banco e governo. Essa taxa serve como uma referência para praticamente todas as outras taxas de juros no país, como aquelas são cobradas nos empréstimos, nos financiamentos, toda vez que você pega dinheiro emprestado no banco. Quem vai pegar grana, tipo crédito pessoal, cheque especial, esses daqui estão na lama. E é muito caro pegar dinheiro emprestado hoje no Brasil. Já o ICC, que é o indicador de custo de crédito, ele mede o custo médio real dos empréstimos e dos financiamentos que as pessoas e as empresas estão pagando. Então ele não vai olhar só para os juros básicos, que são ali influenciados pela taxa Selic, mas também vai incluir várias outras coisas que os bancos cobram, tipo tarifa, seguro, imposto e até os custos que eles têm com quem não paga as dívidas, que é a inadimplência. Porque você vai lá, você está emprestando dinheiro para a galera a 20% ao ano, empresta para um, empresta para outro, empresta para outro, aí um quebra, o banco quebra? Não, então ele vai botar uma margem em cima de todos para que quando alguém quebrar, quando tiver inadimplência, ele não quebre e continue ganhando dinheiro. Inclusive, aí tem um monte de taxa que você paga que às vezes você não sabe, é taxa de juros muito alta, às vezes você tem taxa de banco que você nem sabe o que tá pagando. E eu tenho uma dica para você, tá? Daqui a pouco eu vou te fazer um convite para você participar de uma outra coisa aqui fora do YouTube depois, que vai ser gratuita, onde eu vou te ajudar a fazer um planejamento financeiro pessoal. Vou deixar o link na descrição, mas já eu falo melhor sobre isso. Vamos seguir aqui, ó. Tudo isso faz o ICC ser muito mais alto que a taxa Selic, você entendeu? Porque ele vai botar
botar inadimplência, vai botar taxas, né, tarifas, imposto, um monte de coisa. Então pensa assim, se a Selic, que é o preço de um ingresso básico para um evento, é como se o ICC fosse o preço final que você paga, que vai incluir várias outras taxas, não é? Você vai lá comprar um show, tem o preço e tem o que você paga, que tem várias outras coisas, né? Taxa de conveniência, taxa de serviço, sei lá o quê. Ou seja, o ICC, ele é o que reflete o que as pessoas realmente estão pagando pelos empréstimos. Por exemplo, a Selic está em 13% ao ano. Vamos fazer uma conta arredondada aqui. O ICC pode ser 18% ou mais, porque ele vai incluir todos esses custos extras. Essa diferença é chamada de spread bancário. E é daí que os bancos vão tirar o lucro deles. Isso significa que, enquanto a Selic é uma taxa que afeta a economia como um todo, o ICC vai mostrar como isso se traduz na vida real, no bolso das pessoas, das empresas que têm dívidas. Então, saber a diferença entre os dois vai ajudar você a entender por que as coisas podem ficar mais caras quando a Selic sobe e porque nem sempre o juro baixo que o governo anuncia significa que o crédito no banco vai ser barato. E o ICC encerrou 2024 em 21,5%. Ou seja, esse impacto da Selic na ponta, em quem consome e empreende. E é um número bastante alto, considerando que a máxima desde 2013 foi de 22,98%. Esse número foi no governo Temer, logo depois do impeachment e de um ciclo de alta da Selic. Aí depois disso a Selic começou a cair e o ICC começou a cair junto. Por que isso acontece? É porque os juros mais altos, eles são usados como uma ferramenta para baixar a inflação. A lógica é que quando você encarece o custo do empréstimo, o consumo e os investimentos eles vão diminuir, eles vão ajudar a conter a alta dos preços na economia. O aumento da Selic vai conseguir conter a inflação? No geral, consegue, mas isso tem um custo muito alto. É claro que se o aumento da Selic justamente é para você consumir menos, você vai acabar consumindo menos. E da mesma forma, as empresas vão reduzir os investimentos, porque financiar a expansão, comprar equipamento ou capital de giro vai ficar mais caro. E uma das consequências mais claras disso é a diminuição de emprego. E se já está difícil encontrar emprego, saiba que se a Selic continuar subindo, vai ficar pior e o ICC vai ficar cada vez mais alto. Vocês lembram lá da época pós-Dilma? Pode ser que o número volte para aquele nível. Cara, o mundo, ele tá uma loucura. E às vezes a gente se sente sozinho no meio dessa loucura, às vezes a gente fica inseguro, porque a gente corre para renda fixa, aí quando a gente tá investindo uma taxa boa, depois as ações começam a subir, aí a gente fala, e agora que a taxa de juros caiu, eu vou investir agora aqui? Meu Deus, e não sobra dinheiro para investir, o que eu faço? O que você precisa fazer é um planejamento financeiro. Isso não precisa se preocupar, porque eu vou ter uma masterclass gratuita no dia 10 agora desse mês aqui, dia 10 desse mês, para você acessar, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, se inscreve, pô, bota seu nome e e-mail, vai ser uma masterclass gratuita para você poder fazer um planejamento financeiro da sua vida, poder se orientar melhor e não ter mais esse tipo de dúvida, tá bom? Vou te pegar pela mão, vou te levar até onde você quer chegar. Não se preocupa. Clica aqui, nome e e-mail. Tô te esperando. Mas falando sobre investimentos, não é um momento para se desesperar quando a gente fala disso. Na verdade, aí já é o contrário. Eu vou abordar o assunto que mais fica em alta quando a Selic sobe. Que é, ainda faz sentido investir em fundo imobiliário? Cara, esse daqui é um tema forte. Eu sei que muita gente pensa, com a Selic tão alta, não faz mais sentido investir em outras coisas. Eu vou só deixar meu dinheiro na renda fixa e ponto. Toda vez que a Selic sobe, eu também sei que muita gente pensa, acabou, os fundos imobiliários nunca mais vão subir, ou as ações nunca mais vão subir. E sinceramente, eu entendo. Porque afinal de contas, você tem título público que tá pagando IPCA mais 7% ao ano. Inflação mais 7% ao ano é uma taxa absurda de boa. Mas aqui vai uma realidade. Mesmo com os juros altos, diversificar seus investimentos ainda faz muito sentido. Especialmente se você está pensando no longo prazo. Porque a economia, ela é cíclica. Hoje, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele sofre um pouco pelo aumento da Selic. Mas, logo, ele vai crescer de novo. E se você se desesperar e você vender os seus fundos imobiliários agora, quando cair a taxa de juros e os fundos imobiliários voltarem a subir, você vai ficar chupando o dedo e ficar pensando, nossa, mas por que eu não investi mais? Então, a última vez que o IFIX rendeu menos que o CDI, depois, ele teve uma alta de 120%. 120%. Não é 120% do CDI, é 120%. Então, historicamente, investimento de renda variável, como ações e fundos imobiliários, eles superam a renda fixa, porque eles capturam o crescimento das empresas e da economia como um todo. Por exemplo, o CDI, que reflete a rentabilidade na renda fixa do Brasil, teve um desempenho inferior ao Ibovespa em períodos longos. Isso acontece porque a renda fixa paga juros que geralmente seguem a inflação ou a taxa básica de juros. Enquanto os fundos e as ações, eles podem se valorizar muito além disso, devido ao crescimento das empresas, do mercado e do reinvestimento dos lucros. E mesmo com o IFIX em queda, alguns fundos imobiliários continuam crescendo e entregando bons retornos. Vários, tá? Então você tem o HOFC11, por exemplo, que valorizou 29,29% no último ano, enquanto o HELG 11 subiu 19,15%, o CPR 11 teve alta de 17,45%, isso sem contar os dividendos que esses fundos pagam regularmente. Mas por que isso acontece? Basicamente, nem todos os fundos imobiliários
imobiliários são impactados da mesma forma pelo cenário econômico. Alguns setores, como a logística, lajes corporativas, eles podem se beneficiar mesmo com juros altos, seja por contratos atrelados à inflação ou pela alta demanda por imóveis de qualidade. Além disso, os fundos bem geridos eles conseguem renegociar aluguéis e manter uma distribuição de dividendos muito atrativa. Isso é que acaba sustentando o interesse dos investidores. Mas tem fundos de papel, por exemplo, que podem estar atrelados também à inflação e ao CDI, se beneficiar disso. Ou seja, mesmo que o índice como um todo caia, ainda vão existir oportunidades no mercado. E o melhor, os dividendos seguem pingando na conta, independente das oscilações do curto prazo. Agora, significa que você deve vender todos os seus fundos de shopping em tijolo que você gosta, confia e investe há anos? É claro que não. A questão aqui é, se você pretende comprar os fundos tudo de novo, não vende os fundos agora que estão na baixa. Aproveita para comprar mais cota daqueles que você gosta e confia no crescimento. Aproveita para comprar mais ações, aquelas que você gosta. É isso aí, primos. Grande abraço. Tchau.